E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Que bom que estamos juntos mais uma vez com a graça de Deus, para poder abrir os nossos olhos e poder ler, refletir, fazer essa meditação durante esse dia de hoje na Palavra de Deus. Que hoje nós nos encontramos com esse evangelho lindíssimo, Evangelho de Marcos, Evangelista São Marcos 8, de 27 a 33. São Marcos 8, 27 a 33. Olha o que o Senhor vem nos ensinar nesse dia de hoje, através desse evangelho. Pedro proclama sua fé em Jesus. Olha que legal. E fala assim: Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia e Filipe. E pelo caminho perguntou-lhes: Quem diz os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos: João Batista, outros Elias, outro um dos profetas. Então perguntou-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que sou? Respondeu Pedro: Tu és o Cristo. E ordenou-lhe severamente que ninguém dissesse nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciões, pelo sumo sacerdote e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitaria depois de 3 dias. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são sentimentos de Deus, mas dos homens. Amém? Meus irmãos, olha o que essa palavra vem nos ensinar hoje. Jesus com seus discípulos pergunta para todos eles ali, estava na Cesareia, e perguntou pelo caminho: O que o povo diz que eu sou? Quem eu sou? No dizer do povo, ele está perguntando para os seus discípulos, e aí eles começam a dizer: uns dizem que é João Batista, outros não, é Elias, outros é um dos profetas que ressuscitou. Aí Jesus olha para eles e fala: Mas e vós? Quem dizeis que sou? Meus irmãos, a maioria deles ficaram calados. Pedro, como sempre, vem, se põe à frente e fala para Jesus, olhando nos olhos de Jesus: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Meus irmãos, olha, e Jesus repreende severamente, ordenou-lhes que não dissessem nada a ninguém a respeito disso, porque era verdade. Mas não era a hora certa do povo saber dessas coisas, desse grande ato de fé de Pedro. E ele é interessante que ele fala que ele começou a ensinar-lhe a respeito disso, que era necessário que ele morresse, que ele padecesse, que ele fosse morto, que ele ia sofrer muito pela mão dos anciões, do sumo sacerdote, dos escribas. De novo, Pedro toma Jesus de um lado e fala: Senhor, no Evangelho de Mateus fala essas palavras: Não, isso não vai te acontecer. Isso não pode te acontecer. E Jesus fala: Pedro, é necessário que isso aconteça. E Jesus tira Pedro de lado. Olha o ensinamento que vem aqui agora. Lá no capítulo 33, mas voltando-se a ele, olha para os seus discípulos, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro: Afasta-te de mim, Satanás, porque os teus sentimentos não são os sentimentos de Deus, mas os dos homens. Meus irmãos, olha que belo ensinamento, que na mesma hora que Pedro exprime a sua fé, Pedro proclama a sua fé, ali falando que de fato ele acreditava que ele era o enviado, que ele era aquele escolhido, que ele era o Cristo de Deus. E na mesma hora, voltando ali na mesma conversa, no mesmo diálogo, Jesus ensinando que era necessário que acontecesse aquilo que eram os planos de Deus para a vida do Filho, Jesus Cristo. Pedro começa a repreendê-lo. Que aí já vem o sentimento humano de Pedro, que fala: Não, Senhor, isso não pode acontecer. Jesus olha para os seus discípulos e olha para Pedro e fala: Afasta-te de mim, Satanás. Irmãos, nós temos que estar, olha, esse é um ensinamento
muito belo do nosso Senhor para o nosso dia de hoje. O primeiro ensinamento que fica para nós hoje: quem eu sou para vós? No dizer do povo, quem eu sou para vós? Ali muita gente falou que ele era João Batista, que ele era um dos profetas que morreu. E hoje, meus amados, o Senhor olha para mim, olha para você. Quem é Cristo? Quem é Jesus para você? O que ele fez na sua vida? Se você olhar no passado, as situações que você viveu, que nós vivemos, hoje, quem é Cristo? Sabe, é uma pergunta muito profunda. Quem é Cristo? É muito fácil a gente falar, Cristo é aquele que morreu, que levou os nossos pecados, que nos deu a vida. Mas no fundo do coração, na alma, quem é Cristo? Jesus é muito mais do que tudo isso. Nós temos que parar, analisar, refletir sobre essa leitura de hoje, sobre esses versículos e trazer para dentro de nós nesse dia quem é Jesus Cristo para nós. E o outro ensinamento que vem, quando as coisas humanas quer falar, quer sobressair sobre aquilo que é da vontade de Deus. Quando a gente entende quem é Cristo na nossa vida, muitas vezes o nosso humano não vai querer aceitar, assim como Pedro. Jesus não falou que ele não tinha falta de fé, não falou em hipótese alguma isso, só falou para ele afastar, que os sentimentos dele, aquele momento não era o sentimento de Deus, era o sentimento humano. E muitas vezes nós sabemos que os nossos sentimentos humanos são sentimentos do inimigo. Olha que interessante a gente parar, refletir, pedir o discernimento para nós, nas nossas orações, no nosso momento pessoal. E o terceiro ensinamento é exatamente isso que eu queria falar aqui. Nós só vamos conseguir descobrir quem é Cristo entrando em intimidade com Ele. Saindo à parte, saindo na particularidade. E trazendo Jesus no nosso coração num diálogo. Quanto mais intimidade, quanto mais próximo nós estivermos dele, nós vamos saber responder quem é Cristo. Quem é Jesus na nossa vida. Que nesse dia de hoje, meu irmão e minha irmã, você tire um tempo, faz essa reflexão e pergunta para você mesmo: quem é Jesus Cristo? O que Ele é, o que Ele representa, o que Ele fez para mim na minha vida, o que Ele está fazendo nesse instante. Meus irmãos, vocês vão ver quantas coisas que vão clarear. Esses versículos vão abrir uma luz enorme, essa luz de Deus, essa luz do Espírito Santo que vem falar com você, com sua família, que vem falar no seu interior, e você vai ver como que as coisas mudam. Você entendendo, você tendo intimidade com o Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um santo e abençoado dia, um santo e abençoado momento de trabalho. Que Deus te abençoe e te conceda graças para você entender o que Ele é na sua vida. Fiquem todos com Deus e até a próxima. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva. É só você apertar no sininho, apertar em inscrever-se, dar um joinha e leve essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família. Deixe com que essa mensagem ecoe no coração dos seus amigos, perguntando quem é Cristo para eles. Amém? Fiquem todos com Deus e até a próxima.